Bem, lição número 2, falando sobre o Deus que nos alcança, a parte 2. Hoje é a parte do domingo, falando sobre o Deus triuno como originador do plano da redenção. Quando olhamos pela fé para o plano da redenção, nós enxergamos a figura de Deus Pai, enxergamos a figura do Filho, enxergamos a figura do Espírito Santo ajudando a humanidade a acreditar em Jesus como Salvador. O envolvimento dos três é inegável através da santa palavra de Deus, tanto na criação como na redenção do ser humano. E com isso nós conseguimos assim enxergar a missão de Deus de salvação como uma missão que veio para nos alcançar. Por isso, este mundo precisa aprender a enxergar o amor do Pai, precisa aprender a enxergar o amor do Filho e o amor do Espírito Santo. Jesus veio, viveu, ministrou uma vida de bondade para com os seres humanos, demonstrou o amor do Pai e deixou o Espírito Santo como consolador e como aquele que convenceria o mundo de que Jesus era o grande Salvador. Por isso, nós precisamos dar continuidade a esse plano da salvação. Quem vai nos ajudar? A pessoa do Espírito Santo. É preciso colocar pessoas na direção da salvação. O escritor William Lindsay White, no seu livro Os Indispensáveis, ele demonstrou como foi salvo de um porta-aviões que estava sendo incendiado. Ou seja, pegou fogo. E o capitão deu ordem para que todos pulassem na água e pegassem os botes salva-vida. Ele diz: eu fui descido por uma rede até a água, mas quando cheguei na água, eu vi os marinheiros novatos em pânico. Eles estavam com coletes salva-vida, mas não acreditavam totalmente naqueles coletes. Eles estavam segurando com as pontas dos dedos no navio que estava incendiando e estavam gritando que queriam ser salvos. O escritor disse: eu vi um jovem inexperiente, um marinheiro inexperiente, gritando com a perna doendo e gritando no meio da água que ele queria ser salvo, que ele não queria morrer. O escritor disse: nadei até ele, peguei-o pelo colete e fui arrastando até o bote salva-vida, onde ele pôde ficar tranquilo e sem medo. E os outros foram chamados para que pudessem largar o navio e deixar o navio e pegarem os botes salva-vida. Foi uma busca de salvação para todos aqueles marinheiros. Podemos dizer que, para atender à necessidade do ser humano, da raça humana que estava caída, o nosso Senhor, ele se revelou a nós, dizendo: olhai para mim e sereis salvos todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Louvado seja o nosso Deus que nos oferece a salvação de forma tão bondosa e faz com que nós possamos, assim, através de Jesus, levar essa salvação a outras pessoas. Aquele que é salvo tem o dever de salvar outras pessoas, porque a salvação não é só para si, é para ser estendida a outras pessoas. Deus quer nos ajudar a aceitarmos essa salvação e quer colocar em nossa vida esse momento de salvação que nós passamos. Quer que nós enxerguemos Deus como nosso Pai Salvador. Quer que nos mostrar que Deus pode nos fazer entender o seu amor salvador através do Espírito Santo. A pergunta número 1 diz assim: quando entendemos que a missão de salvação teve origem em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, como isso nos ajuda em nossa integração na missão? Temos que nos integrar na missão de salvação, mas temos que olhar para Deus o Pai como originador, para Jesus Cristo como o executor e para o Espírito Santo como o consolador, aquele que viria ajudar as pessoas a se tornarem salvas em Jesus. Como, então, a pergunta: quando entendemos que a missão de salvação teve a participação das três pessoas da divindade, como isso nos ajuda a assim, nos integrarmos na missão? Aqui está o texto, João 20, 21 e 22. Diz assim: diz-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós para evangelizar. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqui está Jesus mencionando o Pai e entregando o Espírito Santo, ou seja, ungindo os discípulos com o Espírito Santo. Então, para a pergunta: quando entendemos que a missão é de salvação teve a participação das três pessoas da divindade, como isso nos ajuda na interação na missão? Resposta: a compreensão de que a missão pertence a Deus, ao Deus triuno, tira de nós o medo e nos dá a segurança de que não falhará
a divindade, que a divindade não falhará e nos ajudará nessa missão. Algumas pessoas têm receio de falar com outras pessoas, algumas pessoas têm medo de evangelizar em determinadas áreas, mas Deus está sempre na frente, o Espírito Santo está sempre se antecipando para preparar o terreno, preparar os corações. Um pastor que estava diante de uma vila enfurecida, alguns homens foram à frente e com facões na mão. Eles queriam degolar aquele pastor. O pastor mostrou a Bíblia e disse: eu só quero falar disso. Eu só quero tornar as pessoas melhores. Eu não vim aqui subverter a paz de vocês. Eu vim trazer paz. Um dos homens mais bravos se adiantou e disse: eu vou cortar sua cabeça. Súbito, ele teve uma dor na perna e caiu ajoelhado. O pastor foi lá e levantou aquele homem. Disse: não é preciso usar de violência. As pessoas ficaram tão impressionadas que acabaram aceitando aquele missionário, que fez um grande trabalho naquela vila. As pessoas jamais poderiam imaginar que aquele homem tão forte pudesse sentir uma dor na perna e cair ajoelhado diante do missionário. Eles disseram: foi o Deus do missionário que fez aquele nosso chefe se ajoelhar na frente dele. Deus está sempre presente, ajudando seus filhos, através da pessoa do Espírito Santo. Muitas pessoas têm receio de falar no Deus Pai, no Deus Filho e no Espírito Santo como a Trindade. A Trindade não é uma palavra que está na Bíblia, mas subentende-se três Deus, ou três pessoas da divindade, com um único propósito, se torna um só Deus. Por isso é importante que nós entendamos a missão. Deus originou o plano da salvação, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, muito antes da fundação do mundo. E ele entregou essa missão para Jesus Cristo, que viveu, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. E deixou o Espírito Santo para convencer o mundo de que Jesus é o grande Salvador. Por isso, ele disse: eis que eu vos envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa palavra poder, no original, significa Espírito Santo. Por isso, as três pessoas estavam envolvidas aqui na salvação do ser humano. No livro Evangelismo, página 615, Ellen White escreveu o seguinte: há três pessoas vivas pertencentes à Trindade Celeste, em nome desses três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os que recebem Cristo pela fé viva são batizados. E esses poderes divinos cooperarão com os seus súditos obedientes nos seus esforços para viver a nova vida em Cristo. E assim, dessa forma, darão um testemunho que convencerá o mundo de que Jesus Cristo é realmente o nosso Senhor. Quando no livro de Atos houve Pentecostes, mencionado em Atos 2, é dito que as pessoas que estavam ao lado disseram: realmente esses homens estiveram com Jesus Cristo. Por isso, por todas as vezes que evangelizarmos algumas pessoas, nós vamos ver que elas vão admirar a forma e o poder com que a palavra é pregada para aquelas pessoas. Precisamos somente ter a segurança de que Deus está conosco, de que Jesus Cristo é nosso Salvador e que o Espírito Santo nos conduz. Durante uma tempestade, numa certa localidade, os trovões ribombavam, os relâmpagos faiscavam no céu, a chuva batia torrencialmente na vidraça. Um pai estava no quarto do seu filho que tossia muito. Ele estava dormindo, deitado na cama ao lado. Quando, subitamente, o menino disse: papai. O pai, então, foi rapidamente até a cama do filho e disse: que foi, filho? Está precisando de alguma coisa? Ele disse: não, papai. Eu só queria saber se o senhor estava aqui, que eu estou com medo. O pai segurou na mão do filhinho e ele, então, em poucos minutos, pela segurança da mão do pai, adormeceu. O pai ficou pensando: puxa vida, esse mundo nos dá medo. O pecado nos dá medo. A falta de segurança neste mundo nos dá medo. Mas quando colocamos Deus na nossa vida, o Espírito Santo nos guiando, e Jesus Cristo como Salvador, o nosso medo desaparece. É como se nosso Pai pegasse em nossa mão e nós descansássemos tranquilamente na sua segurança. Que Deus nos abençoe. Que a missão seja cumprida sempre com o olhar em nosso Deus, em Jesus Cristo e na segurança do Espírito Santo. Que haja uma bênção para todo aquele que crê que Deus Pai, Ele deu origem ao plano da salvação, Jesus se tornou o executor e o Espírito Santo é aquele que nos ajuda na compreensão desse plano da salvação. Obrigado, meu Deus, por essa verdade. Que o Senhor, Deus triuno, possa estar com os teus filhos, ajudando na cooperação da missão,
Nós te agradecemos no nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, um bom domingo para você.